Olá, boa noite. Vamos chegando. Daqui a pouquinho nós começarmos as nossas reflexões. Vamos aguardando para que, como se diz, ei Cleide, seja bem-vindo. Vamos chegando para que a gente possa, sim, cumprir o nosso propósito de estarmos trazendo esclarecimento de acordo com a doutrina espírita, para a gente possa, sim, estar fazendo reflexões a respeito da vida, né? Vamos chegando, convide os amigos para que a gente possa, sim, aqui poder chegar a mais pessoas, né? O esclarecimento possa chegar até outros corações e assim poder ajudar. Hoje nosso tema é os demônios e eu, Noêmia, que estarei falando para vocês, né, sobre os demônios de acordo com a doutrina espírita, que a doutrina espírita vem trazer para nós a respeito deste assunto, né? Tá faltando uns minutinhos aqui no meu relógio. Nós vamos aguardando o pessoal chegar pra gente começar, né? E geralmente a gente começa com a prece, né? Rogando a Jesus, a espiritualidade amiga, a meu anjo de guarda que me ajude, que me auxilie, para que eu possa ser um bom instrumento e assim realizar os nossos propósitos de consolar, esclarecer e confortar os corações. Isa, boa noite. Pois bem, meus amigos, depois desta prece, nós vamos dar início aos nossos estudos. Eu sou Noêmia e hoje agradeço profundamente a oportunidade de estarmos aqui fazendo reflexões a respeito deste assunto, os demônios. E nós vamos ver que lá no livro Céu e Inferno, Kardec, na contracapa, ele fala assim, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre as penas e etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. O livro Céu e Inferno, o objetivo dele é esse, é fazer um exame comparado sobre as teorias, sobre o céu, sobre o inferno, e trazer principalmente a continuação da vida depois da morte. Primeiro ele vai trazendo as teorias, faz uma comparação e depois ele vai trazendo exemplos. É um livro muito interessante, no sentido para a gente compreender a justiça divina. E acontece que... Bom dia, Helene. Oh, bom dia, eu tô dando bom dia. Tô acostumada que eu tô com bom dia, né? Boa noite àqueles que estão chegando. A questão é o seguinte, a respeito dos demônios, Kardec, ele vai trazer no capítulo 9 do livro Céu e Inferno.
E ele vai fazendo um paralelo para que a gente possa compreender. Por quê? O processo didático de Kardec é trabalhando as informações para se chegar a um denominador, de forma que nós, através da compreensão, através das informações que vão chegando, e assim traçar o entendimento. Então, a primeira coisa que ele faz para nós é trazer a respeito da origem da crença nos demônios. De onde que surgiu? Depois, ele vai falar sobre os demônios segundo a igreja e depois os demônios segundo o espiritismo. Nós vamos estar pegando aqui alguns pontos e estamos comentando. Por quê? A leitura toda fica um pouco até cansativo e complicado para a gente fazer. Então, nós vamos pegar uns pontos aonde que a gente acha importante para que vocês possam entender, né? Então, a primeira coisa que Kardec vai falar para nós, quando ele vai trazer a questão da origem na crença dos demônios, ele vai dizer que em todos os tempos, os demônios representaram papel saliente nas diversas religiões politeístas. Então, como se diz, é algo que vem, de muito tempo. Essa questão da crença nos demônios. Então, não é algo que surgiu outro dia, não é algo que surgiu com o cristianismo. A crença nos demônios é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. E aí, o que Kardec vai falar? Que essa crença, ela sobreveio a partir da crença num poder superior. Porque essa crença de que existe algo superior que nós é instintivo, faz parte do nosso instinto, que aí a gente vai entender melhor quando nós formos estudar o Livro dos Espíritos e vamos ver sobre a lei de adoração, para a gente entender que essa noção de que existe algo, que existe uma força maior, que existe um Deus, isso faz parte da nossa natureza. Independente, porque é interessante que Kardec fala da força superior. E cada um tem essa liberdade de dar o nome que quiser a essa força superior, né? Então, olha só. E isso a gente vai encontrar em diversas crenças, em diversas formas, né? Em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e os atributos deste poder. Calcule-se que noções teria um homem a respeito na infância da humanidade. Então, Kardec fala assim, igual no caso, lá em 1800 e qualquer coisa, 1856, não, 58, mas já ainda tinha aquela dúvida a respeito desta força e desse poder. Então, imagine lá nos primórdios da humanidade, o tanto maior que seriam essas dúvidas. Então, o que acontece? Kardec vai dizer para nós que quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza pelo instinto. O que preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. Então, o homem
preso ainda na matéria, nos seus instintos, a preocupação dele vai ser as necessidades materiais. Então, continua Kardec, o único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. Essa informação vai nos ajudar a compreender a questão do nível de evolução, a questão dos interesses. Então, Kardec coloca aqui para nós: quanto mais preso à matéria, o espírito, mais ele vai buscar atender às suas necessidades materiais. O despertamento do espírito para a questão dos gozos morais é algo que vai se desenvolvendo gradualmente. E quando ele fala morosamente, é aquela coisa bem lenta mesmo. É um passo de cada vez. É um degrau de cada vez. E a gente sabe que a questão do intelecto, a questão do material vai mais rápido. A moral, ela é mais difícil e ela vai sendo, de acordo com o intelecto vai desenvolvendo, ele vai conduzindo a questão do entendimento para o sentir da vida moral. Então, olha só, preocupados com a satisfação das necessidades materiais, resume o bem e o mal neste mundo somente no que concerne a satisfação ou os prejuízos dessas necessidades. Olha só como que Kardec está trazendo para nós. Uma vez que a mente ainda está presa à matéria, ainda está presa aos instintos, à vida material, então, o que acontece? É só o que acontece no mundo material de satisfação ou prejuízo a essas necessidades que nós podemos dizer, de certa forma, que é a proteção, a procriação, a alimentação, a segurança, que são essas necessidades básicas para manter o nosso corpo. Então, só essas coisas que nós vamos sim entender. O que nos satisfaz como bem e aquilo que nos dá prejuízo como mal. E aí, Kardec continua nos dizendo que por não conceberem fora do mundo visível e tangível tal poder se lhes afigurar, identificado nos seres e nas coisas que os prejudicam. Então, a dificuldade de conceber o mundo espiritual, só conceber a questão do mundo material, então fica assim um pouco difícil. Então, o que acontece? Eles começam então a classificar os animais nocivos, não passam para eles de representantes naturais e diretos deste poder. Então, olha só, os animais nocivos, perigosos, então, eles colocam como a questão do mal. Pelas mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem. Daí o culto votado a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Então, Kardec está querendo mostrar aqui no sentido da gente entender
a questão de onde que veio, o que é os animais nocivos é o mal. O que é bom, que me fez bem, a gente classifica como bem. Então, se uma planta é bonita, ela é o bem. E isso que foi classificando. Kardec está nos conduzindo a uma linha de pensamento para a gente compreender da onde que veio essa crença nos demônios. Então, olha só. Mas o homem é comumente mais sensível ao mal do que ao bem. Por quê? A questão, olha só, a questão da materialidade, a questão do que nos faz mal, então marca mais, né? Então, durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Então, olha só, Kardec vai fazer-nos compreender, primeira coisa, a questão da materialidade, a questão do instinto, ainda preso no instinto, na matéria. Então, todas as atenções ficam voltadas para satisfazer a matéria. E assim, dentro desse processo, o homem, então, o que era nocivo, ele classificou como mal. O que era bom, ele classificou como bem. Só depois, dentro do processo de evolução, do desenvolvimento do ser, que a gente já viu que a moral é mais lenta, que ele começou a compreender, a entrever as questões do mundo espiritual. Então, olha só, provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Entenderam? Já que uma coisa é ruim e nada vem de algo, se a pessoa é boa, ela não vai fazer o mal. Então deduziu-se que existia duas forças. Então, a partir desse raciocínio, que eles, com a dificuldade de compreender de que Deus, até mesmo do entendimento do que é o mal, então criaram-se duas forças. Então, olha só. Por quê? Porque dentro dessa prisão de ver a vida só material, a vida só naquele instante, ficou muito difícil. Porque como que compreenderia então que o mal não passa de um estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo a felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso. Os limites do horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido e que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as dificuldades da vida resultam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste
e sobrevive ao corpo na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Então, se não acredita nessa existência da vida espiritual, da vida que prossegue depois da matéria, então fica não tem como compreender aquilo que acontece. Por exemplo, lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar do bem-aventurados aflitos, ele traz para nós que as causas das nossas aflições, ou ela é da vida passada, ou da vida presente. Se a gente não consegue, se não consegue entender que nós somos um espírito, como que isso vai trazer o consolo? Então, para compreender como o mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. A partir do momento que nós conseguimos compreender de que nós já vivemos muitas vidas e vamos viver tantas outras, que nós estamos dentro de um processo de aprendizado, aonde que a lei de causa e efeito está presente. Então é muito difícil compreender por que está sofrendo. Só a partir do momento que a nossa mente abre e vê além da matéria, é capaz sim da gente entender que o mal, ele vai sim transitar no bem. E aí, olha só, no item 5, Kardec diz assim: o duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sobre vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Nós vamos ver nos Hebreus entre Jeová e Satã, as duas forças, do bem e do mal. Os pagãos, eles fizeram deles individualidades, com as denominações genéricas de deuses e lhe deram atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Então, olha só, como que o progresso foi caminhando. Como se diz, lá os hebreus, eles já tinham as duas forças, o bem e o mal, representado o bem em Jeová e o mal em Satã. Agora, as crenças politeístas, né, dos pagãos, o que eles fizeram? Eles já começaram a dar individualidade às imperfeições. Então, foi criando, no caso, os deuses, tanto dos vícios como das virtudes. Aí, os cristãos e os muçulmanos, eles herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Então, a cultura do cristianismo de anjos e demônios é uma herança dos hebreus. A doutrina dos demônios, ela tem por conseguinte origem na antiga crença de dois princípios, que Kardec nos convida a examiná-la aqui tão somente do ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje, dos atributos da divindade.
Esses atributos da divindade, atributos de Deus, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, a cerimônia, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justas, mais ou menos elevada de que se forma de Deus. Então, de acordo com o pensamento humano a respeito de Deus, é que foi se criando as crenças. Então, nós vamos ver que tudo é relativo, mais ou menos justas, mais ou menos elevada, que se forma de Deus, desde o feticismo até o cristianismo. O feticismo é um processo de evolução aonde que se criavam imagens para adorar a Deus. Porque teve o processo aonde que adorava os astros, depois teve o processo aonde que adorava, aonde que fazia essas peças para adorar. Depois nós tivemos um processo dos oráculos, que aí nós vamos encontrar a questão das pitonisas, aonde queriam consultar os oráculos. Aí depois nós vamos ver, dentro do processo de evolução, os profetas maiores, os profetas menores. E depois nós vamos chegar na questão dos médiuns. Sempre essa questão de estar representando essa adoração, esse contato com essa força superior. Então, olha só, o cristianismo, racionalmente, ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Esse princípio, Kardec, ele vai trabalhar muito bem lá no início do Livro dos Espíritos, aonde que na questão número 1 ele pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Aonde que o Espírito da Verdade responde: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E a partir daí, dessa resposta, vai se desenvolvendo toda uma compreensão para que a gente possa entender e compreender os atributos de Deus. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro essa questão da unicidade de Deus, que ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é onipotente. Por quê? Porque tudo qualquer virtude dessa que não se apresenta, ele já deixa de ser Deus. Então, igual no caso, ele é único. Se aparece um outro Deus, então ele já deixa de ser Deus. É esse pensamento que Kardec vai mostrando para nós, de que qualquer dessas virtudes que não se apresentam diante da nossa compreensão a respeito de Deus, já fica, como se diz, fica meio complicado. Porque quando fala aqui, soberanamente justo e bom, tá vendo como que de repente essa questão soberanamente bom e de repente tem um mal? Como é que fica isso? Não é um atributo de Deus? Soberanamente bom? Então como que fica o mal que a gente vê? Só que aí tem a questão da justiça, né? Então, olha só. Os demônios segundo a igreja.
Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Então, Kardec está mostrando aqui para nós que, de acordo com a igreja, como se diz, Satanás é o mal, a personificação do mal. Satanás, aí Kardec pergunta, Satanás existe de toda a eternidade como Deus? Ou ser-lhe-á posterior? Existindo de toda a eternidade é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Estão vendo o pensamento? Tá bom, existe o Satanás. Mas ele foi criado quando? Por quê? Se ele é, ele surgiu da onde? Dois deuses? Então ele já deixa de ser Deus, que é único. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for posterior, tudo bem. Kardec perguntou se foi criado, se foi antes. Agora ele pergunta, mas se foi posterior? Neste caso, passa a ser uma criatura de Deus. Se ele apareceu posteriormente, então ele é uma criatura de Deus. E como tal, só praticando o mal por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se. Então Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal? Aí Kardec pergunta. E a gente vai pensando aí, e cada um tirando as suas conclusões. Deus criou um ser votado exclusivamente ao mal? Não sendo, mas Deus não é bom? Então como é que Deus criou alguém votado ao mal eternamente? Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas. E nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. Então, olha só o pensamento de Kardec. Se Deus criou um ser votado ao mal, Deus deixaria de ser bom. Então a gente deduz que, se Deus é bom, tudo que provém de Deus é bom também. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Então, o que Kardec vai mostrando para nós? Fazendo perguntas para nós pensarmos. Se Deus é bom, como que poderia criar alguém condenado eternamente ao mal? E aí, nesse capítulo, aí Kardec vai falar a questão
que ele vai trabalhar melhor também lá no livro A Gênese, a teoria dos anjos caídos. Aí, e vai trazendo várias informações. E até questionando essa questão dos anjos decaídos. Porque ele diz assim, que essa doutrina desse ser voltado ao mal, daqueles que se rebelaram, aquela coisa toda, ele fala que tem várias objeções. Então, olha só, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. E como sendo perfeito, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença se encontravam. Se os anjos eram perfeitos, como que eles iriam cair? Como é que eles iam falir? Se você já tem essa perfeição, como? Porque todas as virtudes que nós conquistamos, elas ficam inerentes ao nosso espírito. A gente não perde aquilo que a gente se tornou. Igual no caso, perdi a paciência. Perdeu a paciência porque nunca teve a paciência. Porque a gente, quando consegue ter uma virtude, ela começa a fazer parte da nossa essência. Nós jamais iremos perder. Se perdeu a paciência, é porque nunca teve a paciência. Teve ela sob controle, mas ela ainda não é parte de você. Então, o que acontece? E Kardec vai mostrando várias coisas, várias objeções a respeito de que essa crença de que foi o anjo caiu, ela não faz sentido, ela não está dentro da lógica. Então são vários itens que ele vai trabalhando no sentido de colocar em questão essa teoria, né? Então, o que acontece? Ele fala assim, mas não é tudo ainda. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com o homem deveriam ter e da quais abusam perniciosamente. Desculpa. Como que Deus ia permitir isso? Criar um ser voltado para o mal e que ainda tem essa liberdade de estar nos influenciando, de estar fazendo mal com a gente assim direto. E aí, como se diz, Kardec vai trazer para nós que a questão do castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles, nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança que lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, a sua vontade galvanizou-se no mal. Tornado perversos, obstinam-se em ser e sê-lo-á para sempre. E aí, quando Kardec fala isso, ele está nos mostrando que não faz sentido essa questão das penas eternas, de condenar um ser eternamente a ser do mal. Então, ele vai mostrando para nós que o mal existe, as imperfeições que são a causa do sofrimento e que agora aqui ele vai falar e nos explicar a questão
do que é os demônios segundo o Espiritismo. Porque até aqui ele quis mostrar o raciocínio para nós que um ser que já conquistou todas as virtudes, que vive próximo de Deus, ele jamais pode perder aquilo que ele já conquistou. Que Deus, pela sua bondade, ele jamais iria criar um ser que iria trabalhar contra ele. Eu vou fazer o bem e vou criar outro para fazer o mal. E se ele criou um ser para fazer o mal, para trazer a nossa perdição, o que acontece? Ele não seria bom e justo. Aí ele iria perder um atributo de divindade. E aí, agora que nós vamos falar sobre a questão dos demônios segundo o Espiritismo. O que o Espiritismo traz para nós a respeito dos demônios? Segundo o Espiritismo, nem anjos e nem demônios são entidades distintas. Por isso é que a criação de seres inteligentes é uma só. Fomos criados simples, ignorantes do conhecimento. E através das reencarnações, vamos vivenciando experiências que irão nos conduzir pelo caminho mais leve ou pelo caminho mais doloroso. Aonde dentro do nosso livre-arbítrio estaremos sim construindo o nosso destino. É isso que a doutrina espírita nos orienta. Unidos ao corpo materiais, estes seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez que liberto do corpo material, constitui o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Então, porque Deus, contudo, não deu a perfeição. Ele não nos deu a perfeição, pois quis que obtivesse-na pelo seu próprio esforço, pelo nosso esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Então, é a questão do trabalho, o trabalho em si. Porque Deus, ele poderia ter nos criado perfeito, mas ele não criou. Ele desejou que cada um de nós construíssemos a nossa evolução, a nossa perfeição relativa. E aí Kardec fala assim: segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Assim que a Igreja acredita, que Deus criou seres diferenciados. Assim a Igreja denomina. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão dela graduar-se. Os que, por apatia,
negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Então, olha só, o que Kardec está dizendo para nós? Que os demônios não são nada mais, nada menos daqueles espíritos rebeldes que ainda decidem, pelo uso do livre-arbítrio, ainda persistir no mal. Mal que, pelo seu livre-arbítrio, ele buscou. Então, o demônio, segundo o Espiritismo, são espíritos que persistem no mal. Por quê? O hábito do mal vai dificultar cada vez mais a mudança. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Tá vendo como que Kardec vai mostrar para nós? Que aqueles espíritos obstinados no mal, um dia eles cansam do mal e começam a observar como que é a vida daquele que faz o bem e assim, naturalmente, ele resolve mudar. Submetido à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade. Então, olha só, como que a misericórdia divina respeita o nosso livre-arbítrio. Mesmo nós estamos inseridos dentro da lei de progresso, o progresso só vai acontecer a partir do momento que eu desejar. Enquanto eu não ver a necessidade de mudar, eu ainda nada fará, nada acontecerá. Ainda estarei ali. Tá vendo como que a vontade, ela é uma força muito grande que nos conduz. Então, quando a gente está buscando esclarecimento, quando a gente está estudando o Evangelho de Jesus, procurando forças para aderirmos a Ele, a nossa conduta, o nosso pensamento, isso já é uma atitude de mudança. E esse pequeno gesto de mudança, todo o universo vai nos ajudar. Porque sair de hábitos viciosos, principalmente inferiores, preso no mal, não é fácil. Tem que ter muito apoio. Mas é preciso só um pequeno desejo, cansar. Não quero mais, não quero ser mais mal. Eu quero ser uma pessoa melhor. Esse pequeno gesto, tudo vai acontecer para que a gente seja alçado do local da ignorância que ainda estamos presos. Porque, de certa forma, o mal, a vivência no mal é a ignorância. É a ignorância no sentido de toda a felicidade,
todas as maravilhas que recebe aquele que vive o bem. Então, se nós não fazemos o bem, é porque ainda a gente não compreendeu e não entendeu a questão do bem. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Então, a oportunidade de mudança, ela, todo momento, ela está aí. Deus oferece a todo momento. Mas aguarda o nosso livre-arbítrio. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito. Isso, a gente está falando aqui de demônios, né? Mas, às vezes, aquela pessoa que a gente gosta tanto e está vivendo escolhas equivocadas, como que a gente gostaria, né, de chegar lá e tirar, mas a gente não pode obrigar ninguém a nada. É a pessoa que tem que tomar consciência. Não tem como a gente obrigar uma pessoa a ser boa. Ela que tem que descobrir o benefício que é ser bom e assim praticar. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito. E Deus quer que todos tenhamos o mérito das nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio. Então, gente, Deus não dá privilégio para ninguém. Ele nos trata todos iguais e oferece todas as oportunidades. Nós é que temos que ter olhos de ver e coragem. Coragem para vencer todas as nossas limitações. E assim começar essa jornada. Mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Então, todos nós temos direito ao primeiro lugar. Mas o que vai nos levar ao primeiro lugar é o nosso esforço próprio. Então, o que Kardec fala? Chegado assim o grau de pureza, os espíritos eles têm missões adequadas ao seu progresso. Então, eles preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. Então, de acordo com a doutrina espírita, anjos são espíritos que já tomaram consciência da lei de Deus. E demônios são aqueles que ainda não caíram em si, aqueles que ainda não descobriram essa verdade, de que Deus é amor. Então, olha só, e como Deus criou de toda a eternidade, segue-se de toda a eternidade. Houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei do progresso, satisfaz todos os fins da criação. Então, o que Kardec mostra para gente? Que dentro do processo de evolução, sempre haverá, porque o universo, como a gente não tem noção. Quando Jesus fala assim, eu trabalho, meu pai trabalha, na casa do meu pai tem várias moradas. Então, Kardec faz a gente entender que dentro desse processo de evolução, como se diz, sempre terá os trabalhadores para realizar as obras do Pai. Outra coisa aqui que ele fala para nós, que dentro dessa lei, como se diz,
Os espíritos vão se capacitando, vão criando outros mundos, e vai trabalhando, e dali vem outros. Então é contínuo a criação de Deus. E no item 23, Kardec fala assim, finalizando essa primeira parte do capítulo 9, quando ele vai falar dos demônios, ele diz assim, porque na verdade ele falou aqui sobre os demônios e sobre os anjos. Primeiro, fazendo a gente entender que Deus não poderia ter criado um ser voltado para o mal, da mesma forma que Deus também não poderia ter criado um ser exclusivamente no bem. Por quê? Porque Deus aí, ele está tratando com privilégio. E se ele criasse só uma cota de anjo, ia faltar para fazer os outros serviços. Mas uma vez que pega esse processo de evolução, sempre vai estar criando espíritos, e esses espíritos vai na sua jornada seguindo, fazendo cada um ocupando a sua parte. Aí no item 23 ele fala assim, a doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, por quê? Tem a questão da teoria da natureza dos anjos, dos demônios e das almas, que somos nós, aqui agora que estamos encarnados. Não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, conclui que seriam produto de outras tantas criações especiais. Não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, de seres de diversos graus, conclui que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo mais rude trabalho. Não admira que, por muito tempo, os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça, desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. É aqui está, porque ele repugna a razão, toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral de sua pureza. Então, Kardec, ele vai mostrar para nós que demônios são espíritos ainda que persiste no mal. E a questão do mal ser tão profunda, mas tão profunda, que fica cada vez mais difícil sair daquele processo. Anjos são espíritos que alcançaram a evolução. Como? Através das reencarnações. E assim, conhecendo e vivendo a lei de Deus, que é a lei de amor. E que não existe essa questão dessa divisão de três seres, espírito, como se diz, alma, anjo, demônio. Porque senão Deus teria
estava sendo parcial. Ele criando uns de uma forma e outros de outra forma. Então, meus amigos, o que nós podemos dizer hoje? Que, de acordo com a doutrina espírita, os demônios, eles não existem no sentido de seres criados, voltados para o mal, mas sim seres que ainda persistem no mal, pelo uso do seu livre-arbítrio. Eu espero ter contribuído nesse entendimento para que a gente possa, sim, ver, né? Eu aconselho vocês a lerem o livro Céu e Inferno, que de certa forma tem muito mais informações que irão lhes ajudar, né? Então nós encerramos aqui a nossa transmissão. Nós vamos fazer uma prece, rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos ajude nessa nossa jornada nesta terra, para que nós possamos tornarmos consciente das verdades espirituais, que nós possamos, assim, através dessas verdades, fazer a nossa transformação, principalmente a nossa transformação moral. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Um grande abraço e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Até mais.